O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Qual é a relação desse acordo com a necessidade do Brasil de realizar um desenvolvimento industrial? Será que esse acordo está em sintonia ou em contradição com essa necessidade do nosso país? Além disso, quais setores vão ganhar mais com esse acordo? Será a indústria ou a agropecuária? E por fim, quem realmente está cedendo mais para realizar esse acordo? O Brasil, o Mercosul ou a União Europeia? Este é o tema deste vídeo. Olá, você está acompanhando mais um programa Almoço Grátis aqui na TV Grabois. Eu sou Diogo Santos, sou economista e aqui nós discutimos a economia brasileira e os desafios do desenvolvimento nacional do nosso país. Hoje nós vamos discutir o acordo comercial Mercosul-União Europeia e a sua relação com a nossa necessidade de realizar uma mudança, uma transformação da nossa estrutura produtiva, sobretudo da nossa indústria. E esse tema é importante porque agora, recentemente, o governo brasileiro colocou na mesa a sua preocupação com alguns pontos desse acordo. E entre eles, um que nós vamos discutir aqui nesse vídeo, está a preocupação com a perda de espaço do governo para realizar a política de fomento às empresas nacionais, às pequenas e médias empresas, a partir das compras públicas, das compras que o governo realiza. Esse é um ponto, mas tem outros pontos que devem chamar a nossa atenção quando nós olhamos o acordo, não só a partir da relação comercial entre os dois países, das mudanças de tarifas, mas olhando o acordo a partir da preocupação da necessidade de desenvolvimento do nosso país e de realizar a transformação da nossa estrutura produtiva. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que esse acordo, o governo brasileiro anunciou que ele havia sido concluído, que as negociações para a redação final do acordo haviam sido concluídas lá no governo Bolsonaro, em 2019. Foi lá que o governo brasileiro anunciou a conclusão das negociações. E é bom a gente lembrar que, desde 2016, governo Temer e governo Bolsonaro, as visões que esses governos tinham eram uma visão ultrapassada, liberal, de que é só abrir a economia para o comércio internacional, permitir que as empresas internacionais acessem o nosso mercado e que isso vai gerar uma competição maior das empresas nacionais com as empresas internacionais e assim gerando um aumento de produtividade da economia brasileira. É uma visão ultrapassada que não deu certo no passado, prejudicou a nossa indústria lá nos anos 90 e vem prejudicando desde então, e que essa é a visão que norteava a negociação por parte do governo brasileiro para redigir, para chegar ao acordo com a União Europeia. Portanto, já é preciso ter cautela na análise desse acordo a partir dessa compreensão de qual visão o governo brasileiro levou para a mesa de negociação. Para além desse ponto, então, vamos analisar, para começar a discussão e ter um parâmetro para ela, vamos olhar duas imagens que eu extraí do site chamado Data Viva, que eu recomendo, que incentivo vocês a olharem, se vocês têm curiosidade e interesse em olhar dados da economia brasileira de modo intuitivo, de forma visual, com bastante facilidade, eu recomendo vocês acessarem esse site, que é o Data Viva, que hospeda informações de vários bancos de dados, grandes bancos de dados brasileiros, e é organizado aqui pela UFMG, pelo CDPLAR. Bom, vamos olhar a primeira imagem. Essa imagem, ela mostra as exportações do Brasil para a Europa no ano de 2020, separado por grupos de produtos e grupos de setores. Como a gente pode observar, as exportações brasileiras são fortemente concentradas no setor agropecuário e no setor extrativista. Veja que soja, café, farelo de soja, milho, petróleo cru, minério de ferro e até ouro estão entre os produtos mais exportados pelo Brasil para a Europa. E, na verdade, cerca de 75% dos produtos exportados pelo Brasil para a Europa vêm desses setores, do setor agropecuário e do setor extrativista. Agora vamos olhar outra imagem. Essa segunda imagem, também extraída do Data Viva, mostra quais são os setores e produtos
mais importados pelo Brasil, os produtos vindo da Europa que o Brasil importa. E o padrão é completamente distinto, como vocês já devem estar esperando. Em primeiro lugar, existe uma diversificação maior dos setores, mas existe uma grande concentração, cerca de 75% dos produtos que o Brasil importa da Europa estão concentrados nos setores farmacêutico, no setor químico, no setor de máquinas e equipamentos e no setor de plásticos e borrachas. E ao todo, dos produtos industriais importados pelo Brasil da Europa, compõe cerca de 90% desse conjunto de itens importados pelo Brasil. Ou seja, é uma pauta de exportações da Europa para o Brasil muito mais diversificada e muito mais concentrada nos setores industrializados. E a pauta de exportações do Brasil para a Europa é mais concentrada nos setores agropecuário e no setor extrativista. Então esse é o padrão do comércio entre Brasil e Europa. Então, vamos analisar, tendo esse pano de fundo em mente, quais são as alterações que o acordo Mercosul-União Europeia pode trazer para esse padrão de comércio. Em primeiro lugar, vamos olhar as mudanças de tarifas que serão estabelecidas, ou seja, porque é um acordo comercial que tem a intenção de, ao longo de 15 anos, promover uma redução das tarifas que um bloco impõe à importação do outro bloco. Ou seja, quais são os impostos, as taxas, as tarifas que o Mercosul, o Brasil e os demais países impõem aos produtos importados da União Europeia. A ideia é que essas tarifas sejam reduzidas ao longo do tempo, chegando a ser zeradas, na maioria dos casos, ao longo de 15 anos. E o mesmo acontecendo com os produtos que a União Europeia impõe tarifas sobre eles, que são oriundos do Mercosul. Em primeiro lugar, é preciso saber que as tarifas médias praticadas pelo Mercosul em relação aos produtos vindos da União Europeia são muito maiores atualmente do que as tarifas médias aplicadas pela União Europeia aos produtos que são importados por eles vindo do Mercosul. Então, com a redução dessas tarifas, o que vai acontecer é que as empresas europeias terão um benefício proporcionalmente muito maior, porque a tarifa média aqui no Mercosul em relação à União Europeia é de mais de 13% do valor dos produtos importados. E no caso das tarifas europeias impostas aos países do Mercosul, a tarifa média é menor que 5%, ou seja, é uma diferença muito grande das tarifas médias. E tem tarifas muito maiores. Por exemplo, automóveis da União Europeia para entrar no Mercosul tem tarifas de até 35%, ou seja, são tarifas efetivamente para proteger a indústria automobilística dos países do Mercosul, que é uma indústria importante, no Brasil também é uma indústria importante, apesar de não termos empresas nacionais nessa indústria, mas ela é uma indústria importante porque também gera uma cadeia de produção que fomenta indústrias nacionais, indústrias brasileiras em torno da indústria automobilística. Então, ou seja, em resumo, as tarifas que o Brasil e o Mercosul praticam já são bastante elevadas e a redução, então, proporcional que a União Europeia vai ter é muito maior do que o benefício que os países do Mercosul vão ter para acessar o mercado da União Europeia. Então, esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, as estimativas de crescimento do PIB do Brasil após a realização desse acordo e após os efeitos desse acordo mostram que o impacto positivo sobre o PIB brasileiro vai ser muito pequeno. Tem estimativas que mostram, inclusive, que os ganhos em termos de crescimento do PIB serão nulos ao longo dos 15 anos ou de 20 anos depois que o acordo estiver valendo. E algumas estimativas, as mais otimistas, chegam a valores menores que 0,5% do PIB nesse período. Em média, essas estimativas estão em torno de 0,3% de crescimento do PIB do Brasil ao longo desse período. Ou seja, os ganhos em termos de PIB estimados, eles são muito baixos. E, além disso, os benefícios que o setor industrial europeu terá em acessar o Brasil e o Mercosul é muito maior do que os benefícios que o Mercosul terá. Em especial, no tema das compras governamentais, que é o instrumento que os governos têm
para comprar das suas empresas nacionais e assim fomentar a produção nacional, tem um problema adicional. Porque o Brasil estabeleceu agora, o governo Lula estabeleceu na sua política industrial, nas diretrizes da sua política industrial, que um dos vetores da política industrial é fomentar o complexo econômico e industrial da saúde, fazendo com que o Brasil produza internamente mais produtos desse complexo econômico, que é o complexo da saúde. Acontece que, para fazer isso, um dos principais instrumentos do governo brasileiro são as compras governamentais, ou seja, poder destinar as compras governamentais para as empresas nacionais, para as empresas brasileiras. E entra no acordo Mercosul e União Europeia uma característica que é abrir também as compras governamentais entre os blocos, ou seja, empresas europeias, empresas da União Europeia poderão também concorrer para vender para o governo brasileiro. Então o governo brasileiro perde parcialmente essa autonomia de realizar essa política industrial a partir da indução das empresas nacionais, a partir das compras governamentais. E, em especial, no setor da saúde, isso é mais problemático, porque, como nós vimos, a União Europeia, a Europa tem, nas suas exportações para o Brasil, um enorme peso de produtos farmacêuticos e produtos químicos, que são setores em que é necessário que o Brasil ganhe mais autonomia de produção, e não que ele se torne mais dependente das importações de outros países. Então, no caso do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, é preciso ter muito cuidado, porque o acordo União Europeia-Mercosul pode tirar a autonomia do Brasil de realizar a política industrial na direção do desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, o que é bastante preocupante. Então, o que nós podemos concluir desse panorama do comércio brasileiro com a Europa, do Mercosul com a União Europeia, é que este acordo, ele reforça esse padrão de comércio. Ele reforça porque a União Europeia terá mais benefícios do que o Mercosul com esse acordo e mesmo setores industriais brasileiros que terão acesso maior ao mercado europeu são os setores mais tradicionais, mais estabelecidos. E que, na verdade, o que nós precisamos é transformar essa estrutura produtiva na direção da construção do surgimento de novos setores. E para o surgimento desses novos setores, nós precisamos ter autonomia de política industrial, de política de desenvolvimento para realizar. Então, o acordo ele tem um grande peso na manutenção dessa estrutura produtiva vigente no Brasil, em que os setores agropecuários são mais beneficiados e o setor industrial brasileiro vai manter essa estrutura atual existente, que nós precisamos transformá-la na direção das indústrias de maior valor agregado, de maior intensidade tecnológica. Portanto, o acordo tem uma grande possibilidade de reforçar um padrão de comércio entre as duas regiões, que é um padrão colônia-metrópole. E isso é o contrário do que nós precisamos. Então, ou seja, é preciso sim, como o governo brasileiro está correto, em ter bastante cautela na realização desse acordo, colocar na mesa uma outra visão de negociação dos países do Mercosul e do Brasil, que não é uma visão liberal ultrapassada de relação comercial, de comércio internacional, mas colocar a necessidade de desenvolvimento industrial do Brasil. E desenvolvimento significa transformação da nossa estrutura produtiva e não só favorecer alguns setores específicos já existentes na nossa estrutura produtiva e industrial. Então fizemos aqui uma discussão sobre o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Entendo que é muito importante a gente fazer uma discussão mais bem informada, fazer uma discussão que saia da mesa só de negociação entre os governos, mas que ganhe a sociedade brasileira, os setores organizados que lutam pelo desenvolvimento nacional, porque nós precisamos que esse acordo, se for efetivado, ele preveja a necessidade do Brasil realizar a sua política de desenvolvimento. Não há necessidade de fazer um acordo às pressas que vai favorecer alguns setores econômicos já estabelecidos no Brasil e vai impedir, a longo prazo, a mudança da nossa estrutura produtiva. Então, mais vídeos virão para frente da nossa discussão sobre política industrial no Brasil, sobre a política de desenvolvimento do nosso país e espero que tenha contribuído com esse vídeo e a gente se vê nos próximos. Um abraço!